Meus irmãos, paz da parte de Deus, ao coração de todos, que nesse momento se aquieta para que possamos juntos estarmos estudando a Palavra de Deus em mais um dos nossos encontros doutrinários de quinta-feira. Queremos dar as boas-vindas aos amados irmãos, aqueles que podem estar conosco em mais um encontro de estudo bíblico doutrinário. Então, damos as boas-vindas aos queridos irmãos e irmãs. Podemos notar alguns aqui que estão nos acompanhando nesse momento. Irmã Gracinha, Suelene e outros que certamente vão poder estar conosco nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe o coração de cada um de vocês, as famílias. E em breve estaremos pessoalmente juntos, querendo Deus, né? E estamos caminhando para isso, temos orado e esperado em Deus que em breve estejamos todos reunidos no templo, na casa de Deus. Deus nos abençoe. Assim oramos e trabalhamos para isso. Essa noite, irmãos, o nosso estudo bíblico doutrinário, nós vamos, como sempre eu tenho feito, eu vou direto no assunto, a gente ora e nós vamos direto no assunto da palavra. A nossa recomendação desde o início é que você aproveite para ter o seu momento devocional com sua família em casa, seus parentes, seus filhos, sempre cultivando o momento devocional em família. E aí você pode aproveitar e encaixar esse momento em que nós sempre trazemos uma mensagem ou um estudo da Palavra de Deus. Você pode separar esse tempo aí para você estudar a Palavra de Deus conosco. Então, a recomendação que a gente tem feito ao longo desses tempos aos queridos irmãos. É bem verdade que outros preferem fazer de outra forma, né? Mas é uma recomendação apenas. O importante é que você ache esse tempo precioso para você estar orando em família ou individualmente, cantando, certo? Lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, meditando nela e escutando uma mensagem ou uma pregação da Palavra de Deus. Isso é importante, né? Então, as metodologias, se elas não comprometerem o que é essencial, que a gente deve atentar como alimento necessário às nossas almas, se a gente não se descuidar com relação a isso que é essencial, já estamos cumprindo a nossa tarefa essencial, que é estudar a Palavra de Deus, tá bom? Se você apenas ora e estuda a Palavra, se você ora, canta, estuda, reflete, medita e também tem abertura para ouvir uma pregação, um ensino, né? A coisa se torna mais completa, assim acreditamos. Mas essa noite eu quero convidar os irmãos e aqueles que nos acompanham a nós relembrarmos um assunto muito importante para a história do povo de Deus, para nós, para os cristãos também. Hoje nós vamos pensar um pouquinho a temática relacionada à Igreja de Deus, tá bom? Quando nós começamos a estudar vários assuntos que estão relacionados a boa teologia, nós encontramos aí, a teontologia, que é o estudo da pessoa de Deus, a pneumatologia, que é o estudo da pessoa, das obras e da atuação do Espírito Santo, né? A cristologia, que diz respeito à vida de Cristo, seu ministério, né? Então, tudo que está relacionado à pessoa de Cristo chama-se cristologia dentro da teologia sistemática. Então, nós temos também a escatologia, que estuda todos os eventos que estão relacionados às últimas coisas, os últimos acontecimentos antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E a eclesiologia é justamente a parte da teologia sistemática, irmãos, que estuda as doutrinas da igreja, a origem da igreja, o que é a igreja, a sua importância, os propósitos dessa igreja, certo? Então, a doutrina que é por demais importante, que deve também ser relembrada nos nossos encontros de estudos bíblicos doutrinários, também nas quintas-feiras. Então, quando a gente chama a igreja para estudar
ou relembrar alguns assuntos que estão relacionados à eclesiologia, que é a vida da igreja e a doutrina da igreja, é um assunto por demais importante, porque tem a ver diretamente com a minha e com a sua vida. E o assunto de hoje, doutrinário, dessa noite, nós convidamos você justamente para que nós possamos estudar esse assunto, tá bom? Nós queremos ler um texto da Palavra de Deus, um texto por demais conhecido, para quem sempre farfalha as páginas da Bíblia aí, pode acompanhar esse texto aí, né? 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, diz assim a Palavra de Deus. Depois da leitura, vamos fazer uma oração, mas 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, diz assim, olha, na nova versão atualizada diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o texto que nós vamos usar como base para a nossa conversa doutrinária esta noite, tá bom? Vamos orar, irmãos? Vamos buscar a presença de Deus. Senhor, nesse momento que nós nos reunimos aqui, em torno da Tua Palavra, para estudarmos Teus ensinos, pedimos pelo Teu favor e graça que o Senhor abençoe o coração dos irmãos, irmãs, todos aqueles que nesse momento podem estar conosco, juntos, estudando mais um assunto doutrinário, por demais importante para as nossas vidas. Abençoe os amados irmãos que, por motivos justos, não podem estar conosco, e o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde onde quer que estejam. Aqueles também, se porventura estão descuidados com relação a esse momento, que é por demais importante, Senhor, que o Senhor também cuide, alerte, exorte, para que possa achar tempo também para estar estudando a Tua Palavra, também no meio da semana, Senhor. Abençoe, Deus, tenha misericórdia e abençoe o Teu povo, Senhor Deus. Nos ajude nesse momento que estamos unidos para relembrarmos assuntos relacionados à nossa fé e à Tua igreja. Assim oramos, pedimos a Tua bênção, a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos conversar hoje sobre a Igreja de Deus, tá bom? A importância que tem esse assunto para as nossas vidas. Eu quero que você fique atento para os assuntos que nós vamos relembrar para você. É um assunto que nós julgamos ser relativamente fácil, né, de compreensão. E a importância que nós temos de rever esse assunto, falar sobre a Igreja de Deus. Por que nós precisamos sempre relembrarmos esse assunto, irmãos, e falar dele? Primeiramente, porque não é novidade para mim e para você. Nós somos sabedores de que ao longo e desde que a igreja surgiu, né, essa igreja ela vai sempre enfrentar embates, perseguições, dificuldades, nas diversas formas. Tanto a igreja do Antigo Testamento como a igreja do Novo Testamento, ela sempre vai ser uma igreja perseguida, sofrida. Por quê? Simplesmente porque a igreja ela é uma voz diferente na terra. Ela é a voz de Deus aqui na terra. Digamos assim que a igreja ela representa a esperança de Deus para as nações aqui na terra, em todos os tempos. Tá? Mas antes de nós adentrarmos em detalhes sobre o que de fato é a igreja e as suas funções aqui, nós queremos lembrar uma coisa, como nos é dito por alguns escritores. A igreja, ela é, numa linguagem bem simples, ela é uma comunidade formada de pecadores. É importante nós dizermos isso de início, em nossa fala, meus irmãos, porque quando nós temos que ter essa consciência de que a igreja ela é formada de gente com problemas, gente pecadores. Eu e você que formamos a igreja somos pessoas que somos fadadas dia após dia
a pecarmos, a ofendermos a Deus. E a igreja ela é formada por gente assim, entendeu? E é importante nós falarmos isso de início, por quê? Porque nós temos que ter a consciência constantemente de não acharmos que a igreja é um redil de pessoas perfeitas, de gente que não erra, não peca, não falha, não tem problemas. Não, de forma alguma, certo? E é bom que nós tenhamos essa consciência sempre, porque se nós temos essa consciência sempre, é fácil nós cultivarmos no nosso coração a compreensão de uns para com os outros, certo? Então, irmãos, quando nós vamos dizer que a igreja ela é formada de pecadores, certo? Mas é importante também nós dizermos, não só por essa questão, no sentido de nós termos espírito de compreensão para com os outros, de uns para com os outros, mas também pelo fato de sabermos que essas pessoas que formam a igreja, que são pecadoras, elas são juntadas por Deus, certo? Para serem trabalhadas por Deus. E nós devemos compreender isso. Então a igreja, irmãos, é formada de pessoas pecadoras, que falham, que pecam contra Deus e contra o próximo, certo? Mas essa igreja, ela está no foco de Deus e essa igreja constantemente ela é trabalhada pelos ensinos de Deus no seu coração, no coração dessa igreja. Então é importante que nós tenhamos essa visão de início, quando nós vamos conversar sobre a igreja de Deus. Então poderia ser assim, não, mas a igreja de Deus, por Deus ser perfeito, ser santo, a sua igreja não poderia ser perfeita, santa? Sim, mas a igreja ainda vai chegar nesse estágio da perfeição. Agora não. Não é possível essa igreja, enquanto ela for peregrina nesta terra, ela ser essa igreja que vai atender todos os anseios de todos aqueles que vão adentrar nela, que vão estar, de alguma forma, formando ela. Certo? Então, essa visão ilusória que muitos cultivam em relação à igreja, certo? Ela cai por terra. O que nos faz ser povo de Deus, a igreja, é o fato de Deus nos reunir como seu povo e trabalhar constantemente em nossas vidas, certo? Então, de início, nós temos que ter essa ideia sobre a igreja. A igreja é formada de pessoas com problemas, são formadas de pessoas que têm pecados na sua vida, entendeu? Que estão sendo trabalhadas por Deus. Então, se você está, de fato, à procura de uma igreja perfeita, saiba, sinto muito, mas vou lhe dizer, você nunca achará uma igreja perfeita aqui nesta vida, certo? Tem muitos que acham que mudando de denominações ou de igrejas constantemente, certo? Vão estar aliviados de passarem por problemas ou de verem problemas acontecerem no meio que essas pessoas estão congregando. Mas é uma ilusão. Não pode ser assim. Nós não podemos ter esse pensamento. É um pensamento imaturo. Imaturo, certo? Nós devemos congregar, onde estamos congregando, estamos nos alimentando da palavra de Deus com essa consciência de que nós, eu e você, constantemente nós ofendemos a Deus e podemos, vez por outra, ofendermos uns aos outros. Tá? E aí nós precisamos estar sempre na dependência de Deus, para que Deus trabalhe a sua graça, a sua bondade na minha vida, no seu coração, para que nós, como igreja, apesar de nós, possamos estar sempre ali, cercados e cuidados pelo Senhor, por Deus, que é o dono da sua igreja. Então, se nós formos, vamos caminhando um pouco, numa linguagem bem simples, é isso. A igreja ela é formada por pecadores, por gente que peca. Mas se nós formos, irmãos, à luz da palavra de Deus, buscarmos conceitos a respeito da igreja, nós vamos encontrar muitos conceitos que a palavra de Deus apresenta-nos como igreja do Senhor. Então, tenhamos em mente também que essa igreja do Senhor, ela é formada por crentes, tanto
pelos crentes das duas dispensações, isto é, do Antigo e do Novo Testamento, certo? A igreja ela não é apenas aquela que surge a partir do Novo Testamento, do evento do Pentecostes, de Atos capítulo 2. Não. A igreja, ela é composta dos fiéis do povo de Deus nas duas dispensações, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então a igreja é formada por gente assim, tá certo? Então nós devemos entender, irmãos, que a igreja também ela é formada por aqueles que já se foram, pelos que estão agora e pelos que virão ainda fazer parte desse grande grupo do povo de Deus, certo? A palavra de Deus nos fala justamente essa realidade. Não podemos ficarmos limitados entendendo ou achando que a igreja do Senhor ela é formada apenas pelos os crentes do Novo Testamento. Não. A igreja ela é formada pelos crentes das duas dispensações, dos dois testamentos. Então, essa reunião dos fiéis do passado, do presente e do futuro vão formar toda essa igreja do Senhor, o qual a palavra de Deus nos apresenta. O texto que nós acabamos de ler, que é 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, ela vai apresentar, irmãos, aqui, olha, vai apresentar para nós algumas características que são essenciais à igreja do Senhor. Mas antes de nós adentrarmos nessas características que estão aqui expostas na Bíblia e seus propósitos, nós podemos dizer que a igreja do Senhor ela é apresentada na Bíblia com diversas linguagens para que a gente venha de fato entender o que é a palavra de Deus. Por exemplo, se nós formos analisarmos em detalhes as diversas expressões da Bíblia, nós podemos observar que quando o assunto é a igreja é apresentada na Bíblia como sendo a noiva de Cristo, né? Então a igreja representa a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. Então, quando Cristo ministrou os seus ensinos, ele ficou registrado pelos evangelistas, né? Nós observamos que a noiva é aquela que deve sempre estar adornada e preparada para encontrar-se com o noivo. E aí é uma parábola contada por Jesus Cristo em relação a essa necessidade da noiva, né? Das virgens, a parábola das virgens também de alguma forma reflete essa realidade de se estar preparado para poder encontrar-se com o noivo que é Cristo Jesus. Então a igreja ela tem que estar assim preparada para poder encontrar o seu noivo que é Jesus Cristo, tá certo? Então a igreja ela é apresentada como a noiva de Cristo. Na Bíblia nós encontramos isso, tá certo? Outra expressão que nós encontramos biblicamente, a igreja ela é apresentada como um corpo, irmãos. Um corpo que é formado de vários membros. Que coisa interessante quando essa linguagem é apresentada para representar a igreja, certo? O corpo é formado de vários membros. E a igreja ela é o corpo de Cristo, podemos assim dizer, que é formada de vários membros. E esses membros, eles estão interligados e eles precisam uns dos outros, certo? Isso para nos ensinar que quando a igreja é apresentada como corpo de Cristo, nós devemos entender que todos nós somos importantes dentro desse contexto que compõe esse corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, entendeu? Então, nenhum de nós tem o direito de ter atitudes de alguma forma de descaso, de desprezo, entendeu? De falta de valorização de uns para com os outros. Por quê? Porque a igreja é apresentada como um corpo, o corpo é formado de membros e esses membros precisam uns dos outros. A Bíblia nos apresenta isso, irmãos. Olha, eu e você fomos criados como um corpo e esse corpo ele é formado de diversas partes. É bem verdade que há ocasiões, acontecem coisas na vida que faz com que nós percamos algum membro desse corpo, algo seja amputado, né? Precisa ser amputado em função da preservação do todo
das demais partes. Mas, no geral, é que Deus formou o corpo para que ele trabalhe nessa junção, nessa sintonia. E todas as partes têm sua função e são importantes, certo? Por isso, irmãos, que a igreja é apresentada também como um corpo, o corpo de Cristo, que é formada de membros, e esses membros são importantes, e eles formam essa conjuntura que dá sentido às funções desse corpo. Então, a palavra de Deus nos apresenta a igreja também como sendo esse corpo. Então, há muitas linguagens, muitas figuras para se apresentar, meus irmãos, a igreja do Senhor. Mas o texto que nós acabamos de ler vai nos apresentar vai descrever a igreja de forma interessante, na linguagem do apóstolo Pedro. Pedro vai dizer assim que nós somos raça eleita, como Israel de Deus. A igreja é formada, irmãos, pelos eleitos de Deus. Isso aí não é novidade, eu e você já sabemos, né? Então Deus elegeu o seu povo não só no Novo Testamento, nós encontramos a doutrina da eleição, mas essa ideia de eleger, separar, escolher, certo? E exigir que esse povo viva em sintonia e em exclusividade é uma ideia formada desde o Antigo Testamento. Deus fez isso. Deuteronômio capítulo 7 nos fala dessa realidade do povo de Deus, né, que faz parte dessa escolha de Deus, e é um povo que vive para servir ao Senhor nosso Deus. Então a Bíblia vai nos falar na linguagem de Pedro que esses termos que Pedro usa aqui nesse texto, no capítulo 2 da sua primeira carta, versos 9 e 10, são textos, irmãos, que são tomados de alguma forma emprestados para que nós passemos a entender que nós somos uma raça eleita, uma raça de Deus. Então Pedro vai apresentar aqui na sua linguagem as características dessa igreja que forma essa identidade do povo de Deus. Primeiro ele vai dizer que nós somos uma raça eleita, certo? Você pode ver que a ideia da eleição não é uma ideia apenas do Novo Testamento, da teologia do apóstolo Paulo. Você analisar Deuteronômio, no capítulo 7, você vai perceber claramente, obviamente a palavra de Deus ela não deixa dificuldades em compreendermos essa realidade da eleição do povo de Deus desde os tempos do Antigo Testamento. Veja, meus irmãos, o capítulo 7, o verso 6, olha só, a palavra de Deus diz assim: porque tu és o povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Então, a doutrina da eleição, da formação da igreja de Deus, ela é uma doutrina da antiga dispensação. Ela começa na antiga dispensação, no Antigo Testamento, e ela se estende até o Novo Testamento. Então, a ideia da eleição não é uma ideia apenas do Novo Testamento, é uma ideia que se inicia lá no Velho Testamento. Então, Deuteronômio nos fala dessa realidade. Então, Pedro, ele toma emprestado essa linguagem do Antigo Testamento e aplica na sua primeira carta aqui, para poder identificar as características da sua igreja. Ele vai usar a linguagem justamente de Deuteronômio, capítulo 6, aliás, capítulo 7, verso 6 e verso 8, que nos diz assim: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Entendeu? Então, o que é a eleição? O que é a formação da igreja de Deus? É justamente Deus agindo para que o seu povo seja resgatado desse império da morte, das trevas, certo? E nos transporte, né, desse império das trevas, da morte, para o reino do Filho do seu amor. Então a igreja é isso. Mas nós observamos, irmãos, sem dúvidas, de que a escolha de Deus ela é desde o Antigo Testamento. Por que é importante nós elucidarmos isso? Porque aí nós temos que ter uma ideia completa de que a igreja ela é formada dos dois tempos, do tempo do passado e do tempo do presente.
e bem como, podemos até dizer ainda mais, do tempo do futuro. Aqueles que ainda hão de se revelar pelo poder de Deus como parte desse povo que forma a igreja do Senhor. Então a igreja ela é formada dos que já foram, dos que estão sendo e dos que serão, certo? Dos irmãos que já foram, já estão na glória, o seu corpo repousa, mas aguardando a ressurreição. Daqueles que estão fazendo a igreja presente, certo? E daqueles que ainda hão de se revelar como sendo aqueles que fazem parte dessa igreja visível de Deus. Então, nós temos que atentar para isso. Olha, combinando esse texto de Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e 8, você pode combinar também com o texto de João capítulo 15, verso 16, certo? Então, usando essas expressões do apóstolo Pedro, nós podemos combinar esses dois textos e dizer que essa expressão raça eleita não se refere apenas, irmãos, a uma cor, a uma cultura ou a um país, certo? Não. Aqui o termo é muito mais abrangente. O termo raça eleita aqui se refere a uma raça espiritual, a um povo que Deus resolveu escolher entre todos os povos da terra, nos diversos tempos, né? Nos tempos, aliás, nos 3 tempos, do passado, do presente e do futuro. Então, esses que Deus chamou, está chamando e chamará, independente de cor, de língua, de raça, certo? Então, esses formam a igreja do Senhor. Se Deus agiu assim, irmãos, já vai nos ensinando também. Nós temos outro motivo pelo qual nós devemos ser amáveis, compreensivos de uns para com os outros. Se Deus resolveu formar a sua igreja assim, composta de diversos povos, línguas, nações, cores, raças, entendeu? Então, quem somos nós para prejudicarmos a igreja do Senhor, né, com os nossos preconceitos pecaminosos que muitas vezes tomam conta do nosso coração, com as nossas atitudes, né? Então, se Deus é aquele que nos amou, nos aceitou e formou a sua igreja com esse aspecto de todos, então quem somos nós, irmãos, para termos um comportamento diferente, não é isso? Então, nós temos que guardar essa realidade. Então, na linguagem do apóstolo Pedro, o texto nos diz que nós somos raça eleita, quer dizer, um povo formado espiritualmente de diversas raças, cores, nacionalidades. Então, a igreja do Senhor ela é formada assim. A outra coisa que nós aprendemos pela expressão do apóstolo Pedro aqui, irmãos, é que nós somos o sacerdócio real, certo? A igreja ela se torna um reino de sacerdotes que serve ao rei. Olha que coisa interessante. Isso é importante também para nós entendermos que a igreja do Senhor agora, pela graça e a bondade de Deus, certo? Ela tem acesso livre à presença de Deus pela oração, certo? Tem acesso livre à presença de Deus pela sua confissão, pela sua dependência, pelo seu quebrantamento pessoal diante de Deus. Nós não precisamos mais de uma figura aos moldes do Antigo Testamento, que o sacerdote faça todo aquele sacrifício e nos apresente diante de Deus como reivindicador do perdão diante de Deus, como mediador, como eram os moldes do Antigo Testamento. Hoje, no tempo do Novo Testamento, nós temos o único mediador suficiente. Conforme Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz que nós não precisamos de outro mediador a não ser Cristo Jesus. Então, não há outro mediador entre os homens pelos quais possa nos apresentar diante de Deus, do Pai, como Jesus Cristo, certo? Então, a partir dessa ideia, irmãos, nós somos o quê? Nós somos um povo formado por sacerdotes, isto é, nós temos acesso livre na presença de Deus agora. Nós não precisamos de mediadores para isso. Agora, prestemos atenção a uma coisa, porque quando a gente vai falar sobre isso, tem muitos que confundem os ministérios, as funções ministeriais na igreja, certo? Tem gente que diz assim, eu não preciso mais de consultar, de ter fulano como meu líder espiritual, como alguém que
que me ajuda, que é meu representante, a ideia não é essa. A ideia não é você desprezar as funções determinadas por Deus nos ministérios da casa de Deus. De forma alguma, a ideia não é essa. Certo? A ideia é dizer que nós, como nação santa, sacerdócio real, nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos de uma pessoa exclusiva para estar apresentando nossos pecados diante de Deus, para que Deus nos perdoe, através do ritual, daquela cerimônia, daquele mediador. Não. Eu e você temos acesso à presença de Deus agora. Tá certo? Nesse sentido. E nós formamos esse grande grupo de sacerdócio real que agora tem acesso e está diretamente servindo ao Rei Jesus Cristo. É nesse sentido. Não é no sentido de você desprezar aqueles que foram constituídos espiritualmente sobre as nossas vidas. Pastores, seja lá, seu líder espiritual dentro da realidade cristã, do ministério saudável da igreja. A ideia não é você desprezar. A ideia não é essa. Não confundir as coisas. É preciso que nós entendamos muito bem essa questão. A terceira expressão que nós entendemos nesse texto de Pedro, irmãos, é que Pedro vai dizer que nós somos, além de sermos raça eleita, sacerdócio real, nós somos uma nação santa. Certo? Nação santa. Aqui a expressão, ela se expande. Ela não é apenas algo exclusivo para o povo de Israel no passado. Não, irmãos. A igreja ela é formada dessa grande nação santa, no sentido de que essa nação foi separada por Deus para viver para Deus, para observar seus ensinos e viver por eles, e se reservar exclusivamente para esse Deus que os amou e que cuida, certo, dessa nação santa que é o povo de Deus. Este é o sentido. Efésios capítulo 2, versículo 19, vai reiterar essa ideia, vai endossar esse pensamento, de que, como igreja do Senhor, nós formamos a grande nação santa do Senhor. A nação que foi separada para lutar e viver em obediência a Deus, sendo privilegiada pela presença e pelo cuidado de Deus. Essa é a ideia, certo? E quando fala também de nação santa, irmãos, ao mesmo tempo, Pedro está apontando aqui para a nossa cidadania celestial, certo? O texto da palavra de Deus tem essa ideia também, nos mostrar que nós temos uma cidadania que não é desta vida, mas ela é celeste. A palavra do Senhor, você pode ler comigo aí para confirmarmos essa ideia, você pode ler Filipenses capítulo 3, o verso de número 20, não sei se você está nos acompanhando com a Bíblia do seu lado aí, mas Filipenses capítulo 3, irmãos, no verso 20 diz assim, olha: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que nós somos uma nação santa, e por sermos uma nação santa, nós temos uma pátria para morar. Onde é a nossa pátria? No céu, certo? Então, não nos enganemos. A igreja do Senhor, ela não pode se iludir e achar que a sua pátria é aqui na terra, que as coisas vão virar um céu aqui na terra. De forma alguma. A Bíblia não apresenta isso. A Bíblia nos dá suporte, nos garante que a presença de Deus ela é certa aqui, enquanto passarmos aqui como peregrinos. Porém, a Bíblia nos diz que a nossa pátria é celestial. Certo? A nossa cidadania é celestial. Então, quando Pedro usa essa expressão aqui, depois dele dizer que nós somos raça eleita, que nós somos sacerdócio real e que nós somos nação santa, aponta justamente para a nossa cidadania celestial, a qual está expressa aqui em Filipenses capítulo 3, no verso 20, que eu acabei de ler aos amados irmãos. Por fim, nesse mesmo texto, Pedro vai usar a expressão para tipificar a igreja, ou caracterizar a igreja do Senhor, dizendo que essa igreja, ela é povo de Deus. Povo de Deus. Mostrando assim, irmãos, que se Israel achava que só ele pertencia ao povo de Deus, e que Deus se reservaria exclusivamente para Israel como povo, olha, irmãos, esse sentimento, ou essa certeza, de alguma forma,
foi frustrada. Por quê? Porque Deus resolveu expandir a sua graça, o seu amor, a expressão da sua igreja, ela foi expandida até os gentios, até a minha e a sua vida. Entendeu? Então a igreja ela não pode ser de fato considerada apenas como o povo de Israel. Povo de Israel. Não. A igreja do Senhor ela é formada do Israel espiritual. Quem é o Israel espiritual? Todos aqueles que foram alcançados e que são alcançados, que serão alcançados pela graça de Deus. Então todo esse povo do passado, do presente e do futuro formam justamente esse povo de Deus, que foi alcançado pela misericórdia e pelo amor de Deus, incluindo também os judeus. Claro que estou falando dos judeus que passaram e que acreditam em Cristo como o Messias vindo, né? O Messias que já veio. Então nós acreditamos justamente que a igreja é formada de judeus e gentios que aceitam que o Cristo que veio é o Messias prometido. Então a igreja é povo de Deus formada justamente com essa compreensão de que todos somos a formação desse povo de Deus, incluindo os judeus e os gentios alcançados pela graça de Deus. Você pode conferir também, aí ó, você pode ler, vou citar aqui para você, Isaías no capítulo 43, versículo 21, você pode ver aí que Deus, quando fez esse povo com essa identidade exclusiva para ele, é um Deus que de fato mostra a sua atitude como Deus que se reservou para esse povo, e que cuida desse povo, e que garante a sua presença e a sua manutenção na vida desse povo de Deus, tá certo? Então você pode ver justamente isso. Então, na linguagem ainda do apóstolo Pedro, que é o texto que nós lemos no início, irmãos, nós observamos que é interessante também porque essa ideia de possessão, de escolha, de possuir, de cuidar, é uma ideia que ela se estende também para o Novo Testamento. Quando Jesus Cristo vai se referir à igreja dele, em Mateus capítulo 16, nós vamos observar aí que Jesus Cristo ele usa o termo aí, minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então, Mateus capítulo 16, versículo 18, irmãos, Jesus Cristo trata da sua igreja. Ele declara que existe um povo que é a sua igreja. Então, nós devemos ter a consciência, meus irmãos, de que a igreja ela é algo muito sério. Deus leva muito, muito a sério a sua igreja. E aqueles que andam criticando a igreja, nós devemos orar por essas pessoas. Aqueles que não querem saber, da igreja, merece o foco das nossas orações. Para Deus ter misericórdia dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão com uma ideia equivocada a respeito da igreja. A igreja, ela não é do homem. A igreja, ela não é humana. No sentido de que ela surgiu por vontade do homem e ela se mantém por causa do homem, não. De forma alguma. A ideia de igreja surgiu em Deus, certo? E quando Cristo chama a igreja de sua igreja, aqui em Mateus no capítulo 16, no verso 18, irmãos, ele chama a sua igreja, ele chama a igreja de minha igreja, chama a igreja de minhas ovelhas, Jesus chama. Então, por que Jesus faz isso? Porque ele tem autoridade para usar essa expressão. Ele foi aquele que morreu pela sua igreja, que sofreu pela sua igreja, que mantém a sua igreja e que vai glorificar a sua igreja. Então, nós devemos ter muito cuidado, por mais que nós passemos pressões, crises, dificuldades, certo?
mesmo sendo cristãos, mesmo fazendo parte dessa igreja, jamais nós temos que como se diz assim, nos associarmos àqueles que têm uma visão crítica e severa a respeito da igreja, no sentido de desprezar a igreja, como se a igreja fosse uma instituição humana. Não, meus irmãos, de forma alguma. A Bíblia nos apresenta a igreja como sendo o ajuntamento de um povo que recebeu suas ações da parte de Deus, é mantida por Deus, certo? Na pessoa de Jesus Cristo, essa igreja foi salva com a sua morte, entendeu? Então Jesus amou a igreja, Jesus morreu por essa igreja, Jesus mantém a sua igreja e ele vai voltar para a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja, para que essa igreja more com ele. João capítulo 14 nos fala dessa realidade, tá bom? Então vamos ter cuidado quando as pessoas se levantam criticando e querendo generalizar, porque às vezes acontecem problemas dentro das igrejas, né? E muitas pessoas tendem a generalizar aquele foco, aquele problema que aconteceu e tendem a generalizar e dizer que a igreja ela é uma igreja de fato que merece o desprezo por causa dos problemas que acontecem. Não, a igreja ela foi fundada por Deus e ela precisa da nossa compreensão, das nossas orações. Meus irmãos, ninguém é perfeito. Toda a igreja tem seus problemas. O que é que eu vou fazer? Quando acontece problemas dentro da igreja, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair da igreja? Não. Eu vou entender que a igreja pertence a Deus. Vou entender que eu faço parte desse povo que foi comprado, que está sofrendo, mas é um povo amado por Deus, cuidado por Deus, e é um povo que não vai, como se diz, deixar de ser recompensado nessa caminhada de sofrimento aqui na terra. Então, ó, se você que é membro da igreja, como eu, temos passado algum tipo de dificuldade ao longo da nossa caminhada cristã, não vamos desanimar. Só vamos deixar de congregar ali se for por providência de Deus. Se Deus quiser nos transferir para outro lugar, para congregarmos em outro lugar, para prestarmos serviço cristão em outro lugar, a força das circunstâncias, transferência de trabalho, outros motivos legais pelos quais nós temos que deixar de congregar ali, isso é normal. Mas aconteceu um problema e tal, e eu fico com esse ressentimento de tal forma que não consigo mais congregar em lugar nenhum, eu tenho que rever se de fato eu compreendo o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que rever se de fato eu faço parte dessa igreja e se eu estou pronto a sofrer e a somar nos momentos de tempestades e de dificuldades. Ou eu só quero estar num lugar onde não aconteça problemas e dificuldades. Vale a pena lembrar um livro escrito pelo Dr. Ed.S. Martins. Ele escreveu dizendo assim, que a igreja é de Deus e é dos homens, mostrando que na igreja também nós temos atitudes de homens que são indesejadas, é bem verdade. Mas essas atitudes dos homens dentro da igreja não devem, irmãos, de forma alguma nos desanimar. Por quê? Porque o nosso foco é a presença de Deus, é a palavra de Deus, o crescimento nos ensinos de Deus. Isso deve ser o nosso foco, deve ser a nossa motivação. Sempre nós temos ensinado isso à igreja. E é um desafio para mim e para você. Então, olha, nós vamos caminhar para finalizando a nossa conversa sobre a igreja de Deus, considerando todos esses aspectos, sobretudo as características que o apóstolo Pedro apresenta aqui. Mas algumas coisas nós não podemos esquecer com relação também a esse texto. Pedro diz assim, que mesmo a igreja sendo uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, Pedro vai dizer no verso número 10, irmãos, que essa igreja tem todas essas características para que ela venha cumprir um propósito por excelência. Que propósito é esse? Ora, o texto nos diz aqui, está óbvio, né? Vocês, porém, são raça eleita, o verso 9 vai falar sobre essas
características, mas vai dizer o porquê e para quê. Vai dizer assim, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou. Então, nós observamos nesse texto que a igreja de Deus é aquela, irmãos, que não esquece os seus propósitos. Rick Warren acabou de escrever, ou escreveu há um bom tempo, umas obras aí chamadas A Igreja com Propósitos. Depois ele delimitou e colocou Uma Vida com Propósito. Na realidade, irmãos, tudo que Deus faz tem um propósito. E a igreja do Senhor, ela tem um propósito. Qual é o propósito da igreja? Ou quais são os propósitos essenciais dessa igreja? O primeiro propósito dessa igreja, irmãos, o texto nos fala claramente, sem dúvidas, de que o propósito único da igreja, né? Primeiramente, é a adoração. Nós observamos aí que muitos acham que a igreja vive para a evangelização. Não, de forma alguma. O propósito primário pelo qual a igreja existe é para que ela, primeiramente, ela adore a Deus. Certo? Ela adora a Deus. Então, o ministério da adoração, irmãos, faz parte dessa chamada. Você não pode evangelizar se você, de fato, não tem Deus na sua vida e você não o adora em espírito e em verdade. Se você não o adora em espírito e em verdade, você não pode cumprir a missão como, de fato, a palavra de Deus nos apresenta. Tá certo? Então, não vamos esquecer isso. O propósito pelo qual Deus nos mostra que carreguemos essas características aqui, tem um propósito. Adorar a Deus. Depois de nós aprendermos a adorar a Deus, sim, aí nós aprendemos a anunciar às nações que se deve adorar a esse Deus, o qual eu e você adoramos. Certo? Então, é evangelizar isso. A proclamar as virtudes. Proclamar as virtudes de Deus, irmãos, só pode fazer isso de forma correta quem de fato aprende a adorar a Deus. Então, para você falar do amor de Deus, primeiramente você tem que aprender a adorar a Deus. Em espírito e em verdade. Certo? Tem muitas pessoas aí que se dizem, eu vou evangelizar. Mas quando diz assim, olha, você tem certeza da sua salvação? Elas têm dúvidas. Como é que você vai falar da salvação para a vida das pessoas se você não tem certeza da sua? Entendeu? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter certeza de que o Deus que nós servimos é o Deus que nós o adoramos. E por adorá-lo, nós desejamos que outros venham adorar conosco. Então, esse desejo de chamar outros para adorar conosco a esse Deus o qual nós adoramos, chama-se evangelização. Colocar em prática esse desejo de ver outros adorando o mesmo Deus que nós adoramos. Isso chama proclamar as virtudes do texto que Pedro acabou de nos falar sobre a igreja do Senhor. Então, quando a igreja compreende isso, ela expande a sua visão. Ela passa a ter uma vida de quê? De evangelização no mundo, em todas as suas práticas. Ok, irmãos? Então, aqui fica a nossa fala em relação a esse assunto, certo? Baseado em Pedro, na sua primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, onde vai falar sobre as características da sua igreja e o propósito da sua igreja, adorar a Deus. Depois que essa igreja aprenda a adorar de fato e de verdade, essa igreja está capacitada para divulgar o nome de Deus e chamar outras pessoas a adorarem também em espírito e em verdade. Então o texto nos diz aqui que foi para esse propósito, certo? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, fica aqui a nossa fala sobre a igreja de Deus, certo? A sua origem, suas características, quem compõe essa igreja, certo? E como nós podemos proceder para poder estarmos honrando ao nosso chamado como povo de Deus. Então fica aqui a nossa conversa doutrinária esta noite sobre a igreja de Deus. Oportunamente continuaremos conversando mais sobre esse assunto, certo? Que é um assunto que demanda mais tempo para nós conversarmos mais sobre isso.
A Igreja de Deus foi o assunto da nossa conversa doutrinária nesta noite de quinta-feira. Então nós queremos fazer uma oração nesse momento. Agradecemos a presença dos amados irmãos que nos acompanham aqui nesse momento. E vamos pedir a Deus que possa estar aplicando essas ideias e esses conceitos relacionados à Igreja do Senhor em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, nosso Deus, obrigado, Deus, por esse momento de conversa sobre a Igreja do Senhor. Nos ajude para que venhamos nos identificar e tomarmos, digamos assim, posse dessas verdades em nossas vidas e que venhamos viver por elas, Senhor. Nos abençoa para que, uma vez sendo identificados com essas características que devem compor a Tua Igreja, nós possamos entender que o nosso propósito principal é adorar o Teu santo nome. E em seguida, Senhor, fazer, desejar e levar muitas pessoas pelas nossas ações, claro, pela atuação do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra, chamar mais adoradores ao Teu santo nome. Faz isso, Deus, para a glória do Teu nome e para o bem da Tua Igreja. Assim nós oramos, agradecemos por esse momento em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então terminamos nossa fala doutrinária esta noite. Eu quero agradecer aqui a presença dos amados irmãos, as ovelhas de Cristo, que nos acompanham essa noite. Deus abençoe a vida de cada um desses amados irmãos. Olha, aproveitamos para poder relembrar os irmãos que no próximo domingo, às 19 horas, estaremos reunidos ali na igreja, no templo. Depois de um bom tempo, estamos retornando de forma cuidadosa, gradual, obedecendo às normas e às determinações das autoridades, certo? Então eu quero aqui relembrar para você que nos acompanha, que no próximo domingo às 19 horas já estaremos retornando às nossas atividades de culto à noite, não pela manhã, não tem EBD, certo? Presencialmente não temos, nós temos o trabalho virtualmente, certo? Da EBD, mas presencialmente no domingo pela manhã, no próximo domingo, dia 14, não temos. Temos o culto à noite, às 19 horas. Então você que pode ir e tem a intenção de ir para esse culto, esse retorno, vá certo de que os cuidados, nós como igreja, pastor, os oficiais da igreja, nós estamos mantendo, estamos alinhados com os cuidados que ainda são necessários, tá bom? Aí você não esquece de levar a sua máscara, aliás, você vai mascarado já, né? Vai com a sua máscara, lá terá o gel para você se higienizar, as cadeiras estarão obedecendo, os assentos estarão obedecendo às distâncias recomendadas, nós vamos evitar aglomeração, não vai ter cumprimentos, tá bom? Vamos ter cuidado com isso aí, não vai ter cumprimentos, nem na chegada e nem na saída. Isso aí é uma recomendação que nós não podemos descuidar com relação a isso, meus irmãos. Outra coisa, será transmitido, tudo indica que será transmitido o nosso culto no próximo domingo também, certo? Então os irmãos que fazem parte do grupo de risco, nós recomendamos, não estamos proibindo, estamos recomendando que tenha mais cautela. Se pudesse reservar mais um domingo, se reserve, espere mais um pouco, certo? E em breve, cremos em Deus que nós estaremos retornando à nossa normalidade, tá bom? Então não esqueçamos disso, dos cuidados que são necessários. Aqueles que já entraram em contato conosco dizendo, pastor, eu não vou, eu sou grupo de risco, então vou esperar normalizar, a gente compreende muito bem também, tá bom, meus irmãos? Então eu acho que essas são as nossas recomendações. Outra coisa, tudo indica que vamos ter a aferição de temperatura, você vai receber ali na entrada, alguém deve aferir a sua temperatura para saber se você está com febre ou não e tal. Então, os cuidados que são necessários, nós temos uma equipe que vai nos apoiar nisso aí. Eu creio que a Junta Diaconal vai estar nos apoiando nesse retorno aí, tá bom? Vamos continuar orando pelos enfermos. Agradeço as orações dos irmãos. Minha sogra, Dona Carlinda, tem tido
uma ligeira melhora, mas ainda está num estado muito delicado, continua na UTI, foi cirurgiada, tá bom? Então eu agradeço pelas orações da igreja, todos os irmãos que têm orado pela minha sogra, Dona Carlinda. Continuamos orando pelos outros enfermos da nossa igreja, irmão Zé Matias, certo? E outros, né, que certamente devem estar sofrendo com problemas de enfermidade. Deus abençoe a vida de cada um de nós e tenhamos uma boa noite em nome de Jesus. Fiquemos atentos, certo, ao que é divulgado em relação às programações da igreja, as suas atividades, tá? E seus departamentos, as sociedades e ministérios também. Agradeço a Deus porque o Ministério de Ação Social, quarta-feira passada, fez uma doação a uma família ou a uma senhora que em Santana do Sobrado, no caminho de Casa Nova, perdeu tudo que tinha através de um incêndio criminoso, tá? Mas ainda bem que ela saiu com vida, bem como sua filhinha, e o Ministério de Ação Social da igreja favoreceu aquela senhora, mandando cesta básica, roupas e outros utensílios de cozinha e etc. Então, quarta-feira passada, eu, na companhia do pastor Abraão da Segunda Igreja, estivemos lá para levar essas doações dos amados irmãos aqui. Deus abençoe nossas vidas e caminhemos. Uma boa noite para todos e que a graça de Deus seja com todos nós.